Pessoal, boa noite. Vocês estão bem? Espero que sim, na santa paz de Deus, né? Todos os dias da nossa vida são dias de nós agradecermos ao nosso Deus e glorificarmos ao seu nome, porque nós estamos bem, de saúde, né? E tudo que nós precisamos, Deus vem ao nosso socorro. E, gente, vou ler com vocês uma parte muito interessante, uma parte que serve para os filhos e para as mães. Eu sou mãe, serve para mim, serve para meus filhos, serve para todos os filhos na face da terra, para todas as mães na face da terra, né? E em Mateus, no capítulo 15, no versículo 21, se você ler, está escrito assim. Se você for ler, aí, gente, está escrito assim. No capítulo 15, no versículo 21, está escrito assim: a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cansada, é uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feita para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Gente, isso serve para nós, mãe, serve para nós, para os filhos, né? Em geral, gente, serve para todos. Aqui está dizendo o sofrimento de uma mãe, quando vê o seu filho doente ou a sua filha doente. Essa mãe estava com uma filha endemoniada e correu atrás do nosso Senhor Jesus Cristo, implorando para ele libertar sua filha. E o nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que ela teve no coração, adorando-o, pedindo-o com fé, ele veio ao encontro dela e libertou a filha dela endemoniada. Gente, muitas das vezes, um filho não dá valor na sua mãe. E, gente, e nós estamos vendo aí, né, tá em geral, nós estamos vendo aí que nesses tempos que estamos vivendo, infelizmente, muitas mães estão sofrendo, angustiadas, deprimidas, né? Implorando socorro, por quê? Porque os filhos às vezes estão pelos caminhos tortos, às vezes está naquilo que as suas mães não queriam que eles estivessem, porque uma mãe quer sempre o bem para os seus filhos. Quantas mãezinhas estão hoje
num hospital junto com os seus filhinhos, por conta eles estão enfermos, passando por tratamentos que só Deus pode libertar. Outras mães vão visitar os seus filhos nas prisões. Outras mães pedem para seus filhos andarem no caminho certo, né? Porque às vezes, gente, a juventude de hoje já é diferente da juventude do passado. É uma geração que só para Deus tem misericórdia. Nós todos tivemos a misericórdia de Deus, mas essa geração tá uma geração difícil. Uma geração difícil, porquanto a lei, o conselho tutelar, tirou o direito dos pais educarem seus filhos. E isso afetou muito a relação entre pai e mãe, entre pais e filhos, estreitou. Então, o que está acontecendo? Às vezes, tem uma mãezinha com um filho passando por dificuldade porque entrou no mundo da droga. Mas esse filho está tentando sair de uma situação difícil e não encontra forças, né? Porque a pessoa está ali não porque ela quer, porque, gente, é muito difícil a gente julgar. Às vezes está ali não porque ela quer, mas ela está sofrendo naquela situação. E a sua mãe sofre vendo o seu filho naquela situação. A sua mãe sofre quando ela pede para você fazer algo e você não faz. A sua mãe sofre quando ela quer ver você na faculdade e você não vai estudar. O bem-querer da mãe é ver a maior felicidade de uma mãe é ver o seu filho se formando numa faculdade. O filho às vezes tem todas as oportunidades do mundo e não quer fazer uma faculdade. Para a mãe isso é um sofrimento. Muitas das vezes tem um filho enfermo dentro de uma casa, em cima de uma cama, e tá aquela mãezinha com todo amor, com todo carinho, cuidando daquele filho. E às vezes tem aqueles filhos que mesmo a mãezinha falando, pedindo, implorando, não resolva. Entendeu? A mãe às vezes pede, filho, não vai para balada, filho, fique em casa, filho. Faz isso para a mãe, filho, faz aquilo para a mãe. Gente, está uma situação muito delicada, muito difícil. A geração de hoje está uma geração complicada, uma geração difícil demais de se lidar. Infelizmente, o adversário, ele está assim, ele está deixando os jovens desnorteados. Ele está deixando os jovens desnorteados. Muitos jovens vão procurar uma igreja, outros, infelizmente, não têm aquela mesma força. Mas a sua mãezinha está ali preocupada, né? Implorando para Deus, para que Deus possa fazer uma obra, uma maravilha, modificar a vida do seu filho. Gente, essa mãe sofreu porque a filha estava endemoniada e Deus libertou ela, Jesus Cristo libertou a filha através da fé da mãe. Então, a mãezinha que está aí sofrendo, lutando, né? Às vezes acorda de madrugada para trabalhar, para pôr as coisas dentro de casa, para dar do bom e do melhor para o filhinho. Às vezes a mãezinha larga a mão de comprar uma roupa para ela, para comprar para o filho, não importa a idade, porque mãe é assim. Às vezes a mãe se veste mal, mas quer ver o filho bem vestido. Às vezes ela tem vontade de comer alguma coisa, não come, porque ela quer que o filho coma melhor que ela. E, gente, essa mãe fica pedindo a Deus dia e noite para que Deus venha endireitar os caminhos dos filhos. Às vezes, nos hospitais está lotado de crianças enfermas e as mãezinhas ali tristes, agoniadas. Mas elas oram a Deus para que Deus possa ir em encontro daquelas crianças. E Deus, quando vai em encontro
dos nossos filhos, Deus vem ao nosso encontro também, porque Deus sabe do coração de uma mãe. E Deus manda os anjos dele passear dentro dos hospitais, levar cura, levar libertação, passear nas nossas casas. Deus manda os anjos dele que guiar nossos filhos. Então, gente, ter um filho enfermo no espírito ou na matéria, para uma mãe é muito triste. Quando uma mãezinha vê que o seu filho está enfermo espiritualmente ou materialmente, ela fica muito triste. Quando ela vê uma filha também nessa situação, ela fica muito triste. Quando eu digo filho, quero dizer filha também. E, gente, a mãe é a que mais sofre quando ela vê o filho ou a filha naquela determinada situação, a qual ela não pode fazer nada, a qual às vezes ela tenta conversar com o filho, com a filha, explicar a realidade da vida, porque ela tem experiência para isso. E, gente, eu estou falando isso, li essa parte, por quê? Porque eu vejo hoje muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Vejo filhos mandando mãe para isso, mãe para aquilo outro, só palavrão. Vejo quando a mãe pede para o filho não ir para as noitadas, o filho vai, a filha vai. Eu tenho, gente, esses dias uma amiga minha falou para mim, uma colega minha falou para mim: "A minha filha engravidou. Minha filha é mãe solteira". Aí ela até comentou: "Ah, ela fala que é da vontade de Deus, da vontade", até ela falou para mim: "Da vontade de Deus não, foi da vontade dela". Isso, ô gente, por mais que o neto seja lindo, maravilhoso, saudável, a avó vai ficar triste, sabe? Ela não vai ficar triste pelo nascimento do filho, do neto, ela vai ficar triste porque aquele neto não vai ter uma família, não vai ter um pai presente, vai ser diferente. Então, quando a sua mãezinha explicar as coisas para você, você deve ouvi-la, porque ela tem experiência de vida. Ela já passou problemas que você não aguentaria passar. Ela já sofreu danos psicológicos que você não aguentaria sofrer. Ela já enfrentou multidões de maus espíritos. Ela já venceu obstáculos para pôr do bom e do melhor na tua casa, para te dar uma roupa boa, bonita que você queria, para comprar o melhor sapato para você. Quantas faxinas tua mãe fez? Quantas humilhações ela passou? Tem lugar que a patroa não deixa nem comer no mesmo prato. Já aconteceu isso comigo, gente. Quando eu fui morar em São Paulo, eu não podia, tinha prato separado para mim, tinha garfo separado para mim, tinha colher separada para mim, banheiro separado para mim. E isso, gente, se modificou, modificou poucas coisas. Porque, infelizmente, nós, mãezinhas que não temos a faculdade, mas sabemos ler, mas não temos a faculdade, por exemplo, nós vamos ser do setor da limpeza, nós vamos fazer uma faxina, só Deus sabe a humilhação que nós passamos, mas nós aguentamos porque a misericórdia de Deus é forte na nossa vida. E aí nós vamos pensar nos nossos filhos. Ah, meu filho precisa disso. Ah, minha filha precisa daquilo. Eu preciso ajudar um filho, nem que for casado. Eu preciso comprar uma coisinha para minha neta. Ah, a minha filha ou meu filho casado está precisando de uma ajuda. Toda mãe sabe o que é isso. Então, gente, Deus vem, faz uma obra, por quê? Porque Deus ama as mães, Deus ama os filhos, Deus ama todos nós. Mas quando Deus vê uma mãe sofrendo, Deus vem ao encontro daquela mãe, porque Deus sabe que aquela mãe
O sofrimento dela não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento de mãe. E Deus sabe o quanto é importante uma mãe. Deus sabe que aquela mãe carregou 9 meses aquela criança no ventre. Deus sabe que aquela mãe passou pelos vale da sombra da morte. Deus sabe dos esforços daquela mãe. Deus sabe da preocupação daquela mãe. Deus sabe que aquela mãe passa noites sem dormir, que às vezes ela não fala nada para um filho ou para o esposo e vai dormir chorando. Ela chora só para Deus, ela conta só para Deus a tristeza dela. Porque ela conversa com Deus porque ela quer que o filho dela seja um médico, ou seja um dentista, ou seja um advogado, ou seja um professor. Ela quer que o filho dela seja o melhor, tenha as melhores coisas, que aquele filho ou aquela filha possa estudar, o que ela não teve a oportunidade. E hoje está muito mais fácil fazer uma faculdade, está muito mais fácil crescer estudando do que pegar no cabo da enxada. É mais leve uma caneta do que um cabo da enxada. É mais leve uma caneta do que uma vassoura. O que eu quero falar? Você escreve, você, por exemplo, é uma moça, você vai fazer um curso, você ouve a tua mãe, Deus te abençoa, porque se você for fazer a faxina que a tua mãe faz, você não vai aguentar. A humilhação que você vai passar, que a tua mãe passa, você não aguenta. A tristeza que a tua mãe passa fazendo algumas faxinas, você não aguenta. Às vezes ela está ali, mas está chorando. Ela está chorando porque ela foi humilhada. Não são todas as patroas, não são todos os lugares, mas isso ainda acontece. Eu sou do setor da limpeza. Isso acontece, gente. Eu sou do setor da limpeza, eu sou cozinheira. Eu passo humilhações até hoje. Eu choro para Deus, choro sozinha. Então, quando a sua mãezinha chegar em você e falar: filhinho ou filhinha, vai estudar. Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, eu não tive a oportunidade de fazer um bom curso. Aí aquele filho, aquela filha acha que é besteira da mãe, mas não é. O que a sua mãe quer é o melhor para você. Quando você sofre, a sua mãe sofre. Se você está enferma, tua mãe está sofrendo. Se você não tiver um bom emprego, a sua mãe está sofrendo. Todo trabalho é digno, é honroso, mas Deus tem dado oportunidades aí, usados dos governantes. Tem o Senac, que tem cursos ótimos, e muitos não fazem, mesmo a mãe implorando, não fazem. Quantos filhos, gente, não ouvem suas mães e sofrem? Aí vai arrepender, já é tarde, porque passaram-se tempos para ele reconhecer, ou para ela reconhecer, que a mãezinha estava certa. Esta mãe implorou para Deus libertar sua filha endemoniada e Deus libertou. A fé dela foi tanto que Deus ouviu. A fé de uma mãe é muito grande. E quando uma mãe ora por um filho, ela ora com muita fé e Deus ouve a oração dela. Mas o filho tem que ser obediente à mãe. Eu estou falando de mãe, não estou falando de pai, estou falando de mãe, porque eu estou lendo sobre a mãe. Então, o filho tem que ser obediente à mãe, porque o filho ou a filha, porque não aguentaria passar aquilo que a mãe passou. As humilhações. Quantas vezes a sua mãe andou quilômetros de a pé? Quantas vezes a tua mãe andou 2, 3 horas de a pé para ir fazer uma faxina, para não gastar R$ 1, R$ 5 de passagem, para guardar, para comprar o pão na tua casa?
Quantas vezes a tua mãe largou mão de comer uma comida gostosa na rua para guardar aquele dinheiro, para inteirar, para comprar uma mistura na tua casa? Quantas vezes a tua mãe não comprou um bom sapato para ela, para comprar para você? Quantas vezes a tua mãe olhou uma vitrine, queria aquele vestido, mas falou: "A minha filha", porque mãe sempre olha o filho e a filha, ela nunca olha ela própria. Ela sempre vai querer que o seu filho ou a sua filha se vista melhor que ela, porque mãe é assim. Eu, quando meus filhos eram pequenos e até agora, eu tenho uma filha casada, eu tenho uma neta, então eu sempre paro para pensar. Ou eu compro para mim ou compro para eles. O que que eu faço? Eu compro para eles. Depois, se sobrar, eu compro para mim. E eu sempre compro roupa num brechó para mim. E para os meus filhos, eu compro roupa, gente, na loja. Para minha neta, eu compro roupa nova, quando Deus prepara. Para minha neta, quando ela quer um brinquedo e Deus prepara, eu vou lá e compro. E para os meus filhos, quando eram pequenos, eu fazia todo o sacrifício do mundo para dar o melhor para eles. Para comprar os carrinhos do meu filho, para comprar as bonecas das minhas filhas, os brinquedinhos, para ver eles felizes, que era a minha felicidade. Na minha infância, a minha felicidade, a felicidade das minhas 7 irmãs e de muita gente naquela época, era ter aquele bonecão, que hoje a gente não vê mais. Mas a gente ficava feliz. E na minha casa, a nossa felicidade também era ganhar aqueles pintinhos que o pessoal passava trocando a troco de ferro velho, uns pintinhos pintadinho, né? Minha mãe comprava coelhinho para nós. A minha mãe ia lá, comprava coelhinho para nós, morria, ela comprava de novo. Quando ela comprava um patinho que morria, nós chorávamos, ela ia lá, comprava de novo. Quando morria um pintinho, a minha mãe ia lá e comprava de novo. Era 4 filhas menores, então a minha mãe sempre procurava agradar nós. E quando nós ficávamos doentes, a minha mãe orava muito por nós. Minha mãe morreu nova, com 54 anos, deixou nós criança. Entendeu? A minha mãe morreu nova, mas enquanto ela esteve viva, ela fez tudo o que pôde por nós. Se nós tivéssemos vontade, criança, se nós tivéssemos vontade de comer alguma coisa, no outro dia ela já comprava e fazia para nós. Uma mãe vê primeiro o filho para depois ver ela. É que nem essa mãe aqui, que correu atrás de Jesus Cristo, para Jesus Cristo libertar a filha dela que estava endemoniada. Então, quando a sua mãezinha chegar em você e pedir filhinho ou filhinho, não faça isso que não é da vontade de Deus, não faça aquilo que não é da vontade de Deus, não saia de madrugada, que eu estou preocupada. Então, quando a sua mãezinha falar para você assim, faz uma faculdade, estuda, lê, procura o melhor para a sua vida, para você ter um futuro melhor do que o meu, você deve ouvir, para você não sofrer. Porque nós que somos mãe, eu, por exemplo, sou faxineira, sou cozinheira. Quantas humilhações eu já sofri. Quanto choro escondido eu já chorei. Mas Deus dá forças, mas Deus ouve a oração de uma mãe. Mas o filho também precisa obedecer à mãe. Quando a tua mãezinha falar com você, você deve obedecer ela, sabe por quê? Às vezes de madrugada ela acorda, vai lá e ora a Deus, para Deus te proteger, para Deus te guardar, te livrar do mal e da aparência do mesmo. Ela vai lá, pede a Deus, para Deus abrir um portão na sua vida, um bom emprego. Mas para você ter um bom emprego, você precisa estudar. Você precisa fazer um bom curso, você precisa entrar numa faculdade.
Se você não quer entrar na faculdade presencial, você entra na faculdade pela internet, que a minha amiga formou 4 faculdades pela internet. Então, quando a tua mãezinha falar com você, não é maldade do coração dela, porque ela quer o melhor para você. Se você sofrer, ela vai sofrer junto com você. Se você chorar, ela vai chorar junto com você. O que você passar, sua mãe vai passar. Só que a sua mãe ora dia e noite para Deus ter misericórdia, guardar, proteger e dar o melhor na sua vida. Só que Deus vai te dar o melhor se você ir para os caminhos certos, se você estudar, fizer um curso bom, fizer uma faculdade, obedecer a sua mãe, se você obedecer ao nosso Deus, porque o sofrimento de um filho é o sofrimento de uma mãe. E Deus ouve a oração de uma mãe, mas Deus quer a obediência de um filho. Deus quer que um filho obedeça a sua mãe, porque Deus quer o nosso bem, quer o bem dos nossos filhos. Deus libertou a filha dessa mulher endemoniada, porque Deus viu a fé e a aflição daquela mãe. E Deus conhece o coração de uma mãe. Então, quando Deus liberta os nossos filhos, Deus está nos libertando. E para isso, os nossos filhos têm que nos obedecer, e obedecer a Deus principalmente. A sua mãe, quando ela te dá um conselho, ela pode ter a idade que ela tiver. Não, ela não está te dando um conselho porque ela é velha, ela está te dando um conselho porque ela tem experiência de vida, porque ela já passou por momentos difíceis, porque o que ela passou, o que ela fez para ver você melhor, para te dar uma roupa boa, para pintar sua casa do jeito que você quer, o seu quarto, para te dar um bom guarda-roupa, um bom sapato, ou pagar uma viagem para você, você não aguentaria fazer o que ela fez. Você não aguentaria passar pelo aquilo que ela passou. Se você for fazer uma faxina, você não aguenta. Entendeu? Você não aguenta. Sua mãe aguentou porque Deus deu força. Eu já fiz faxina. Eu sei do que eu estou falando. Se você for fazer uma faxina, você não vai aguentar. Por que, que a tua mãe aguenta? Porque Deus dá força, porque ela vê a necessidade dentro da casa dela. Ela quer dar o melhor para a filha e para o filho dela. Ela quer ver o filho dela, a filha dela liberta. E Deus vai ouvir o clamor dela. Mas Deus precisa que você obedeça a sua mãe, obedeça a ele primeiramente. Se você não obedecer a sua mãe, você está entristecendo a sua mãe e o coração de Deus. Porque o primeiro mandamento da palavra de Deus é respeitar sua mãe e seu pai. Você acha que Deus libertou aquela filha que estava endemoniada por quê? Aqui na Bíblia não está falando se a filha era ruim ou boa, mas com certeza aquela filha era boa. Com certeza aquela filha, apesar de estar endemoniada naquele momento, ela era uma boa filha. E Deus viu o sofrimento da sua mãe, o sofrimento da sua filha, e Deus libertou. Então, para Deus fazer uma obra na tua vida, você precisa obedecer a sua mãe, porque Ele fazendo uma obra na sua vida, te libertando, te dando um bom emprego, você estudando, você tem boas roupas hoje, porque a tua mãe deixa de comprar para ela para comprar para você. Tua mãe vai fazer uma faxina, ela ganha R$ 120. Ali ela fica o dia inteirinho faxinando e a patroa em cima. E ainda tem patroa que tem dó de pagar aqueles R$ 120, que já aconteceu isso comigo. Mas a gente vai na fé e ora a Deus antes de ir, e lá a gente aguenta humilhação. Não são todas as patroas. Lá nós aguentamos humilhação, mas o que nós pedimos a Deus? Força, porque
temos filho em casa que precisa de nós, temos uma conta de luz para pagar, uma conta de água, queremos fazer uma lasanha, queremos fazer algo diferente para os nossos filhos. E Deus vê que uma mãe quer o melhor para os seus filhos, Deus dá força para ela suportar muita coisa. E com certeza você não suportaria. Você não suportaria fazer uma faxina. Você não suportaria passar por humilhação. Você não suportaria comer aquela comida fria que os patrão comeram e deixaram lá aquela comida fria, gelada, em cima de uma mesa, e a sua mãe foi a última a comer. E ela vai ter que comer o que sobrou, e muitas das vezes sobra 2 colherinhas de arroz, e a mistura, sabe o que sobra? Nada, porque já aconteceu isso comigo. E às vezes tem casos que a sua mãezinha não pode usar nem o banheiro de dentro, ela tem que usar o de fora. E não pense você que todas as patroas são boas. Que quando a tua mãe vai fazer uma faxina, ela vai sair de lá feliz, às vezes ela sai de lá chorando, em pranto. Ela chega do portão para fora, ela sai em pranto, clamando a Deus pela misericórdia de Deus, para Deus dar força para suportar aquela humilhação. Porque não são todas as patroas que vai pagar sua mãe com bom gosto, com alegria, com amor, com dedicação. A dedicação que a sua mãe teve em fazer aquela faxina para levar algo que você pediu a ela. Então, seja obediente à sua mãe, porque a tua mãe está em oração por você dia e noite. Tudo que a tua mãe faz é pensando em você. Se a tua mãe vai fazer uma faxina, é pensando em você. Porque ela quer comprar um caderno para você, porque ela quer comprar as coisas para você, do bom e do melhor. Porque mãe é assim. Então, você procura fazer o que a tua mãe te explica e te aconselha, para que Deus possa te libertar, te dar o melhor, e assim Deus libertará a sua mãe e dará o melhor para ela também. Porque ser mãe não é fácil, ser mãe é a profissão mais difícil do mundo. Ser mãe é deixar, muitas das vezes, de deixar ela viver a vida dela para viver a sua. Muitas das vezes é deixar dela para cuidar de você. Ela deixa dinheiro no salão para que você vá. Ser mãe não é para qualquer uma, ser mãe é muito difícil. Você precisa ser obediente para sua mãe, para que Deus possa operar na sua vida, e assim Deus libertará sua mãe também, porque quando você sofre, a sua mãe sofre junto. Quando você está doente, a tua mãe está sofrendo, mas está orando por você. Quando um filho está doente, a mãe é a primeira que sofre. É a primeira que sofre. E ela deixa de tudo por cada um filho. Então, ser bom filho é a primeira doutrina a primeira doutrina que vem de Deus. Ser um bom filho, ser uma boa filha, ser obediente aos seus pais, ser obediente à sua mãe, ser obediente a Deus, que assim Deus vai te libertar e vai libertar a sua mãe. Deus vai te abençoar e com isso as coisas vão melhorando dentro do seu lar, dentro da sua casa, e tudo vai ficar melhor cada dia que passa. Eu estou falando isso, gente, porque louvado seja Deus, enquanto eu tive a minha mãe, que eu era criança, Deus recolheu ela ainda criança, em casa sendo 4 pequenas e 3 mais velhas, né?
Tudo que a minha mãe podia fazer por nós, ela fazia. Comprava coelhinho, comprava patinho, comprava pintinho, até cabra minha mãe comprava para nós, porque nós gostava de animal. Eu ganhei da minha mãe um cachorrinho chamado Lulu, piquinês, todo peludinho, a coisa mais linda. Um eu tinha, sabe quantos anos? 6 anos. O motorista não queria deixar levar, o motorista do ônibus. A minha mãe conversou com ele, falou: "Não deixa, porque nós moramos longe e ela tá chorando por causa desse cachorrinho". Aí ele ficou com dó de mim e deixou levar dentro do ônibus. Olha o que que uma mãe faz pelo filho, ou pela uma filha, eu nunca mais esqueci disso. O cachorrinho era um piquinês, todo peludinho, a coisa mais linda que a minha mãe arrumou para mim, porque eu queria um cachorrinho, e ela ainda conversou com o motorista do ônibus para deixar levar o cachorrinho no ônibus. E ele deixou. Eu cheguei em casa com aquele cachorrinho todo peludinho, feliz da vida, era a minha felicidade. Então, enquanto a minha mãe teve viva e eu criança, eu não posso reclamar de nada. Porque a minha mãe fez o melhor para mim, para minhas irmãs criança, ela deu o seu melhor para nós. Minha recordação com a minha mãe é só recordação boa, eu não tenho recordação ruim. Quando a gente ficava doente, ela orava. Meu pai também orava. Minha mãe tirava até as pedras da rua com medo da gente machucar. O cuidado dela era tanto que quando ela via uma pedra na rua, ela ia ir lá, tirava, para nós, crianças, não machucarmos. Uma mãe pensa muito no filho, dia e noite. Pense e reflita na vida. Reflita na vida que a tua mãe leva. Reflita quando você parar para pensar que sua mãe saiu para trabalhar, você pensa nas humilhações que ela vai passar naquele emprego. Quantas vezes ela andou de a pé para ir até o emprego fazer uma faxina, voltou de a pé até a sua casa para comprar um alimento, uma roupa para você, para economizar, para juntar dinheiro para um bem melhor para você. Dê valor na sua mãe, porque depois de morta não adianta você chorar na beira do caixão dela. Depois de morta não adianta pôr flores lá no cemitério, que ela não vai ver nem vai sentir o aroma da flor. Depois de morta, não adianta nada disso. Não adianta fazer missa de 7º dia. Depois de morta, não adianta você se arrepender. Eu falo isso, gente, quando Deus recolheu minha mãe, eu era criança. Eu não tenho nada que arrepender. Porque eu era criança, minhas 3 irmãs menores que eu, ou uma mais velha que eu, a outras menores, nós éramos crianças. E perdemos a nossa mãe. E a alegria que ficou, nós não temos arrependimento, nós temos só alegria para lembrar da nossa mãe. Louvado seja Deus. Então, eu li essa parte, gente, para que vocês pensem e reflitam que a sua mãe faz o melhor para você. E dê valor na sua mãe. Porque depois de morta não adianta chorar, porque no caixão ninguém levanta. Só se Deus quiser ressuscitar aquela pessoa. No caixão não adianta chorar, não adianta espernear, que nem eu já fui muito em enterro e vi isso. Não adianta esbravejar, não adianta ir contra Deus. Adianta você fazer o que a sua mãe lhe aconselha em vida. Para que quando Deus levar sua mãezinha, você possa deitar no travesseiro com a consciência leve, com o espírito leve, que você fez o melhor de si para sua mãe, porque a sua mãe fez o melhor dela para você, foi a melhor mãe do mundo para você. Se Deus libertou aquela endemoniada e fez maravilhas, Deus pode dar o melhor para você, se você for obediente à sua mãe.
porque ela está orando por você dia e noite, sem parar. Pense na sua mãezinha com amor, com carinho, que Deus vai te abençoar muito. Fiquem com Deus.